Virando. Boa noite! Ah, minha amiga maravilhosa, aquariana. Vamos Cada um, lá, cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é. certeza. Na condição de aquariana. A condição de humana também, né? Humana, de psicóloga e de várias questões, né? É. Ah, o Gilson entrou agora. Denis, hello. Hello, Denis! Então, ai, que bom, a gente tem 5 pessoas já aqui. Tava falando, Diana, que essa já é a quarta semana do projeto Quarta Dimensão Lives. E Aham, completando um mês aí já. E várias pessoas aceitaram o convite, né? E hoje você aceitou também de vir aham, dar a sua experiência, enfim, tanto de vida como de trabalho, para as pessoas que também têm essa experiência ou que desejam ter, né, de viver no exterior, de trabalhar, enfim, desse intercâmbio aí cultural e enfim, em vários aspectos, né? uhum. Aí, então vamos lá, né? Eu Vamos vou, lá. vou falar um pouco assim como que foi que eu e a Diana nós nos encontramos aí nessa vida. E bem, a gente é psicóloga, né? Tem algo em comum e a gente trabalhava se dedicando mais ao campo da saúde mental quando a gente se conheceu. A gente trabalhava num hospital psiquiátrico em Niterói. A Diana morava em Niterói, mora hoje, mas a Diana era de Niterói e eu fui fazer meu estágio no hospital psiquiátrico em Niterói, né, da rede pública. Eu estava terminando a minha faculdade e então eu conheci Diana lá. Diana já trabalhava com uma função que é super bacana também, que eu tenho o maior prazer assim de exercer, né, quando eu posso, que é o acompanhamento terapêutico, né? E a gente faz esse trabalho dentro da instituição, dentro da internação, né? E depois que eu passei do estágio, passei a ser acompanhante terapêutico também. Enquanto eu fui estagiária, Diana foi minha preceptora, né? E, enfim, tinha essa coisa do acompanhante terapêutico ser os preceptores dos estagiários. Então foi assim que a gente começou aí nossa longa amizade, isso em 2007, né? Vamos entregar nossa idade. Tem, Então, tem 12 uns anos. 12 anos. 12 anos. Tudo bem? Que prazer te ver. Luana foi minha amiga da escola, gente. Não Ai, sei que legal! Oi, Luana, boa noite. Isa. Isa tá aqui na live. que legal. Rony, um beijo. Rony tá na Colômbia. Pois é, tinha falado com ele também. Raquel é minha amiga lá da Irlanda, de Limerick. Vamos lá então, vou deixar contigo agora, pra você se apresentar Comigo, aí. ok. Então, meu nome é Diana, eu já tô, né, no campo da psicologia, né, tem 15 anos, né, atuando. Passei por diversos serviços, né, o meu primeiro contato, assim, na psicologia foi na psiquiatria, eu acho que foi algo bem punk, radical, né, a gente conheceu um pouco da questão da loucura, né, das estruturas neuróticas, né, psicóticas. Foi um lugar que eu acho que nos doutrinou para a gente saber fazer um psicodiagnóstico, para gente, porque a gente era tudo amarrado, né? Tinha supervisão, tinha discussão de casos, trabalhar em equipe, como foi importante formador, e eu levo até hoje esse legado assim de trabalhar em equipe.
Depois disso, eu, concomitante, comecei a atender em consultório e sempre pensando, né? A gente sabe que psicólogo clínico, o saber, né, sempre está em construção. Então, eu fui para o IPUB, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, fui fazer minha especialização em saúde mental junto com a clínica, passei para ser preceptora da AFR, Associação Fluminense de Reabilitação, que é aqui em Niterói, que é um lugar mágico, assim, onde você pega os pacientes numa questão de vulnerabilidade, né, que sofreram acidentes ou nasceram com anóxia cerebral, falta de oxigenação e outras comorbidades, como autismo, síndrome de Down. E esse leque de profissionais, né, eles vão lá acolher e cada um, desde terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, ortopedista, psicólogo, vai chegar junto na frente com o seu trabalho. Então foi um lugar que também me deu uma dimensão assim de sempre estar trabalhando em equipe, né? Depois eu comecei a ir para a área dos hospitais também, fiz minha especialização em oncologia, depois residência multiprofissional e fiquei nas doenças infectoparasitárias. Nunca achei que tivesse tanto problema de doença de pele. E como é infecção, eu também fiquei diretamente com HIV. Então, eu trabalhei na atenção primária, secundária e terciária, que é alta complexidade hospital, né? E fazendo projetos da Fiocruz, fazendo caminhos do cuidado sobre políticas de redução de drogas, e depois eu entrei no mestrado, e o mestrado foi um preço meio custoso, porque eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, então assim, eu não tinha estudado, eu fui na cara e entrei, passei, e me dediquei a falar de uma coisa que ficou para mim de não ter falado, que foi na residência sobre adolescentes com HIV. Então, meu trabalho foi falar sobre o legado familiar, a transmissão psíquica, né? As coisas que são mal formuladas na cabeça desse adolescente e eles já tinham HIV e eles estavam repetindo padrões familiares e tendo filhos com HIV e tomando protocolo. Então, a mesma herança que eles já carregavam da mãe com HIV ou pai com HIV, levando eles para o ambulatório, os dois fazendo um tratamento, já estava na terceira geração, né? Os filhos também fazendo um tratamento lá com eles e tomando um protocolo, né? Que até 2 anos, né? Se toma o antirretroviral para a criança não nascer com HIV. Só fazendo uma ressalva que as pessoas que usam remédio direitinho do HIV, mesmo estando com a AIDS, né? E estando indetectável, que é uma carga viral que eles dosam pelo sangue, essas pessoas podem ter filhos. Estando a carga indetectável, ou seja, não apareceu nenhum vírus de HIV, mesmo a pessoa tendo vírus e a doença. Mas isso é com acompanhamento, né, do infecto e para ele estar avaliando os casos de a pessoa estar podendo ter filho ou não. Mas esse cuidado eles não tinham. Então, assim, e sempre em construção, sempre estudando, e né, nesses compromissos de ir para lá e para cá, né, foi o momento que a primeira vez eu tive que sair do país, né, assim. No... Uma observação legal, né, que a gente sempre trabalhou conectada ao serviço público de saúde, muito preocupada com essa questão, enfim, da saúde pública de uma forma geral, sempre fazendo coisas conectadas com isso, e até que um momento aí as coisas começaram a dar uma virada, né, e começar a repensar. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, porque, sem querer fazer muita exposição, mas que você, antes, aí no meio dessa história, você conheceu um estrangeiro, né? E, e você se casou com essa pessoa, e enfim, e isso fez com que você fosse para a Colômbia agora recentemente, né? Sim. Acho que falar um pouco também dessa coisa de como que é se relacionar com alguém de de outra cultura, né? Como que se você achou isso diferente, isso foi, como é que foi isso para você assim, sobre o primeiro momento? Então, assim, na verdade, eu me apaixonei, né? Então, assim, que as paixões, né, a gente pode tentar
teorizar, mas assim, as paixões não tem muita lógica, né? Você vai, né? Então, assim, eu tinha 24 anos, eu tinha 23 anos, e conheci o meu marido num bar, já saindo, pagando a conta, e ele meio que me catou e falou, ah, gostei de você, e trocamos telefone, mas não teve uma conversa tão profunda, né? E ele ligou e a gente começou a se ver. E o engraçado, assim, que a gente tem essa falsa ideia que, assim, espanhol a gente entende, espanhol é nossa língua prima, né, que fica tudo mais fluido, e não é bem assim, muitos encontros foram marcados, ele estava num lugar, eu estava em outro, então, assim, e rolou, né, então, assim, e até hoje, assim, agora não mais que eu sou. Agora eu entendo algumas expressões que ele sempre falava comigo e nunca fazia tradução, agora eu já sei de tudo que eu tive que morar na Colômbia para saber. Mas, assim, então aconteceu isso. Eu me apaixonei por um estrangeiro que veio para o meu país, foi acolhido pelo meu país, e eu fico muito orgulhosa disso, do nosso país ter no edital do nosso país, nas federais, falando que tem um X número de vagas para estar atendendo a população estrangeira. Isso eu acho incrível, assim, essa conexão da gente com outros países, não só da América Latina, como da Europa. Então ele aproveitou uma bolsa dessa e veio para cá. E tinha saído para o México para ele também. Mas ele sempre escutava o Brasil, e ele me falou isso, né? Que escutava as pessoas falando muito bem do Brasil e falou, não, de repente é lá. O meu destino, ele é arquiteto, né? Que eu vou, né, abrir meu campo de conhecimento. E foi assim que a gente se conheceu, através dele vindo para cá pela via do estudo, né? E ampliando seu leque de conhecimento, e a gente resolveu em 6 meses casar, juntar esses covos, né? E a gente casou no papel, teve a cerimônia, e estamos até hoje, 18 anos, né, de resiliência, de parceria, né, de troca, né, de tudo isso. Foi assim que começou tudo, né? E aí foi em 2000 e... E um, Não, que vocês... Não, que vocês decidiram ir para lá, para Colômbia a primeira vez. então, assim, a, ah, não entendi Sempre, o que. Vocês sempre moraram no Brasil, porque ele estava estudando aí, então, ele Uhum. no Brasil, né? Mas em algum momento aí vocês decidiram ir para Colômbia e... Não, o que que aconteceu assim? O Javier, eu acho que ele é do mundo, assim, eu acho que ele não, esse contentamento do país, apesar do nosso país ser muito diferente em diversos quesitos, né, que eu posso estar citando aqui, principalmente acadêmicos, né? O Javier se deslumbrou muito com o nosso país, e ele é muito conectado com o Brasil, mas assim, no decorrer do percurso dele profissional, diferente de mim, que eu também tinha o sonho de trabalhar no Médicos Sem Fronteira, só que sempre teve o empecilho da língua, né? Falar inglês, francês, e para mim, assim, talvez o meu desejo nunca foi o suficiente para bancar isso, porque senão eu teria aprendido e estaria no mundo afora, né? Mas ele teve propostas para trabalhar em outros campos fora do país. Isso nunca foi questão para mim, mesmo. Então, assim, já chamaram ele para América Central, para Bolívia, para Noruega, em projetos que ele se meteu. E eu falei, não, do meu país eu não vou abrir mão, eu estou aqui em construção da psicologia, o que eu gosto, eu vou ter que, né, reconhecer meu título, não sei se eu vou ter que trabalhar lá ou não. Não preciso, não tenho essa urgência. Então foi assim que eu sempre vetei, né? A questão é que 2016 foi o momento que eu tive que sair do país em dezembro, eu e meu filho. Ele foi primeiro, foi a questão radical da política do Brasil, do desemprego, de tudo isso. Ele foi mandado embora da Vale, uma multinacional, que ele tinha uma estabilidade financeira, tudo isso.
e ele tinha acabado de ganhar uma herança que era uma casa. Então ele tinha que reformar essa casa e apostou no país dele, né, como um lugar, né, pensando, passei tanto tempo fora, creio que muitas coisas mudaram aqui, a mentalidade do meu povo, a questão do desenvolvimento, tudo isso, né? Então, a primeira vez que a gente foi em dezembro de 2016. Ele já estava lá, terminando de ajeitar e fazer a reforma da casa, para a gente ir depois. Uhum. Sim. E aí, né, essa primeira fase, vocês ficaram menos tempo, né? E depois a segunda, quando vocês voltaram, foi um tempo um pouco maior, né? E Sim, aí, foi muito doido, assim, porque assim, existiu várias comemorações e lutos, e você acreditando assim, caramba, eu vou me desconectar do meu país e vou, né? Vou tentar fluir, né? Não é uma coisa que eu foi óbvio que ele não pegou uma arma e falou, vai, você tem que ir, não, foi um acordo, foi conversar. A questão toda é que você fez toda uma preparação psíquica, né? Tipo, de se desconectar e tá indo viver essa experiência. E foi isso que foi feito, né? Eu fui, mas eu tinha um compromisso aqui de terminar meu mestrado e voltar para defender. Então, assim, eu fui, pedi uma prorrogação de 6 meses, que o mestrado ele dá concessões para algumas pessoas. Então, meu mestrado durou 2 anos e meio, né? E eu fui e fiz uma imersão, assim, na cultura, mas muito superficial. Porque, assim, quando te dá o gostinho que você vai voltar, te dá uma certa esperança, assim. Eu sei que eu vou voltar para a Colômbia, mas eu vou estar no meu país de novo. Então, assim, apesar de passar os 6 meses aqui, eu vou voltar e, sei lá, e passa muitas fantasias na sua cabeça, né? Mas até então eu achava que eu ia voltar para a Colômbia, né? Não ia do mestrado engatar outro lugar, meio que eu virei nômade numa certa situação, né? Mas assim, eu fiquei 6 meses. Então, nesses 6 meses, eu não senti a questão muito cultural da Colômbia, assim, por talvez resistência minha, dificuldade. Por quê? Porque eu tinha um foco de terminar uma dissertação. Então eu ficava muito mais em casa, meu filho na escola, eu saía para lugares pontuais de restaurante, eu estava mais como turista e muito ilhada, que não recomendo a ninguém, assim, sobre laços e tudo isso. Eu não tinha contato de brasileiro, de ninguém. Então, assim, eu vivia somente com a família do meu marido e com os amigos que eu deixei no Brasil. Então, era o meu suporte. WhatsApp, que bom que você existe, né? Porque era o suporte que fazia algum tipo de laço social, porque eu estava sozinha lá, né? Assim. acho que é legal pontuar, porque se a pessoa quiser se entregar a essa relação aí num outro país, uma relação com uma nova cultura e tudo, a pessoa pode, mas a pessoa também pode entrar, né, se fechar e não viver aquilo, não fazer a troca. Sim, foi o que aconteceu comigo. Eu não fiz a troca. No primeiro momento, assim, se você perguntasse o espanhol, eu já estava um pouco mais afiada. Não falava espanhol fluente, não porque eu sou casada com ele que ele falava espanhol comigo. Ele não conseguia falar espanhol comigo, que é uma coisa que ninguém entende, assim, mas como a língua dele, ele teve que adotar o português até para ele falar melhor no trabalho e se expressar melhor, porque ele tem muito acento, né? O sotaque que a gente fala. Ele sempre pedia para falar em português e ele tinha vergonha de falar espanhol comigo. E eu falava, gente, mas como que eu vou aprender espanhol, né? Então sempre foi assim, eu corrigindo os erros de português dele e nessa imersão eu travei mesmo, assim. Eu não entrei na cultura, assim, né? Eu ficava da casa, pegando meu filho, 10 minutos, que era perto da minha casa, vendo a família, estando com eles, estando com os colombianos, mas conhecendo a cultura através do olhar da família dele, não o panorama que é a cultura da Colômbia, né? Que é diferente também, né? Isso é muito comum também, às vezes a pessoa vai com uma proposta de fazer um intercâmbio em algum lugar, isso também acontece, às vezes a pessoa não consegue aprender o idioma, ou a pessoa, enfim, não conhece o lugar justamente porque fica com algum receio, ou tem algum impedimento, né? E aí acaba não
acontecendo essa troca mesmo, esse intercâmbio. Aham. Então, assim, eu acho que a primeira vez, eu acho que eu fui, assim, não doeu tanto, assim, porque, assim, é diferente você, não que não doa nas outras pessoas que fazem intercâmbio, mas, assim, eu fui tão, tentei ir tão solta, mas ao mesmo tempo eu estava criando bloqueios, assim, né, de conhecer pessoas, brasileiros ou mesmo colombianos, por a desculpa que eu ia voltar. Isso me dava um porto seguro, saber que eu ia defender minha dissertação, né? Então, assim, teve essa resistência, sim, que eu acho que serviu, assim, até para a gente pensar, assim, a proposta quando você vai para um país, assim, às vezes a gente acaba sendo nosso próprio algoz, né, em algumas coisas, né, né, de não deixar fluir algumas coisas, né? Hum, sim. Uhum. Mas aí no segundo momento que você retornou, isso já foi diferente, né? Então, aí eu fui, defendi minha dissertação, pedi um tempo mais, tinha uma burocracia de artigos publicados. Nisso ele consegue um trabalho em Goiânia, então eu vou parar em Goiânia e lá foi difícil a adaptação pelo clima e a gente fica 6 meses com a proposta dele. Lá também tem a Enel, que se chama Condensa. Então, assim, ofereceram para ele um cargo lá. Então, assim, ele falou, não, eu vou e vamos todos, e foi isso, assim. Só que no final acabou não funcionando bem essa negociação e ele teve que trabalhar como autônomo e eu, nesse primeiro ano, tentar fazer minha imersão na cultura e nos processos, né, de estar lá, né. Então, assim, o que que eu fiz? Eu pensei, agora eu tô aqui, eu não acredito que eu tô aqui pela segunda vez, porque assim, eu pensei, será que tem algum caso assim parecido com o meu, tipo, vai e volta, vai e volta? E eu tenho uma amiga que, infelizmente, ela tá dando aula agora, ela foi na Colômbia pela segunda vez, assim, pelo marido, segundo ela, acreditar que a economia estava boa, tudo isso. E foi o que um pouco meu marido acreditou também, que a economia estava boa, que as coisas tinham mudado. E não é bem assim. É um país da América Latina que não tem uma economia tão boa e forte como o Brasil. O Brasil sempre é referência para eles de trabalho, de estudo, de lazer, de tudo. Assim, é meio que endeusado o Brasil para eles lá, né? Nesse primeiro momento, quando eu chego, eu vejo as aulas de espanhol, porque eu falei, eu não vou ficar aqui falando errado ou falando de uma forma que eles ficam assim, já curiosos. Ah, brasileiro tem muito interesse pela gente de saber da cultura, de tudo, mas ao mesmo tempo eu quero falar um espanhol bem. Então eu fui para a faculdade que é pública lá, mas a pública lá tem uma cota de pagar pelo extrato onde a pessoa vive. Então, se a pessoa viver, digamos, numa zona que tem uma situação financeira melhor, é pelos gastos dela que eles vão cobrar uma taxa. Então, cada um tem um valor dependendo do bairro que você mora. Então, a faculdade pública acaba sendo paga. E tem um curso de línguas lá. E eu escolhi, que é perto da minha casa, a faculdade, fazer lá. Então, era um intensivo de 2 meses. E eu passei para o módulo 3 e era até o 6, né? Então eu consegui fazer o espanhol intensivo e infelizmente assim foi uma experiência muito rica estar com outros estrangeiros fazendo pronúncias assim, eu ficava rindo deles, mas eu sei que eles riam de mim também, era todo mundo rindo um do outro, né? Porque assim, tinha coreano tentando falar japonês, tinha francês, que tem o negócio do R, né? Travava, tinha alemão, tinha australiano, japonês. Era muito rica a nossa turma, assim, e a professora ficava vermelha de tanto ataque de riso, a gente fazia ela muito feliz, porque ela ensinava muito bem, ela tinha uma didática, ela só falava espanhol, mas ela chorava ela não segurava quando a gente fazia a pronúncia, assim. E o português, né, tem uma sonoridade quando a gente fala, assim como o espanhol, né, quando a gente escuta, tem aquela melodia. E muita gente acha bonito, mas assim, eu às vezes falava nos testes, né? Vem cá, vem falar um texto aqui. Eu achava que eu estava fazendo né, botando um acento lá, colombiano, e a professora, não estou entendendo nada que você está falando, Diana. E eu, na minha cabeça,
Tá tudo ok, né? Eu mas é o nosso acento que eles falam, né? Que é muito bonito, mas ao mesmo tempo atrapalha, assim, na sonoridade para entender, né? Então, eu aconselho as pessoas que vão fazer essa imersão, né, estarem, né, aprendendo a língua, se misturarem com pessoas que estejam nessa busca. Eu me misturei com essas pessoas, né? Cada um falando um idioma com sotaque, né? E era uma turma muito animada. A gente fez laços bons, né? Mas depois cada um foi para o seu país ou foi fazer seu projeto e acabou a turma, não teve nem continuidade do nível 4, 5, nem 6, né? Então, assim, o espanhol que eu aprendi, que eu acredito que eu fale 90%, 85%, não sou tão fluente, assim, até para conjugar alguns verbos, assim, sinto dificuldade, mas, assim, eu entendo bem mais, né? Sei identificar algumas palavras que eu não entendo, ou metáforas que eles falam, né? E as leituras ajudam muito, né? Você tá. Aí eu comecei a escutar as músicas de lá, tudo, né? E tá conhecendo mais gente. E assim foi meu percurso, né, nessa busca nesse primeiro ano, né? Foi entrar num grupo de brasileiros que eu acho que todo lugar tem, né? Que isso é tão apaziguador, né? Desde onde que eu compro agulha para costurar tal roupa, aonde que eu compro, sei lá, um pastel, uma massa de pastel, que lá eles não comem pastel, ou um queijo parecido, ou alguém que vende os produtos do Brasil. Esse grupo salva vidas, digamos assim, salva situações assim, muito apazigua, né, a alma, assim. Esses grupos têm uma função muito boa. Só pontuando assim, essa que você está falando sobre a questão da escola, de estudar e tudo que é super importante, né? Super importante você aprender mesmo as regras da língua e se integrar com pessoas que estão aprendendo, né? E você perceber que é, a Raquel falou alguma coisa aí, conheço bem essa história. Você acaba ganhando muito mais, porque aí você começa a ficar mais confiante para se entregar também nas relações ali, de conhecer novas pessoas e tudo, e de se arriscar mais na interação mesmo com o idioma, né? Uhum. Coisa dos grupos de brasileiros, né? São fundamentais, porque assim, a gente se sente acolhido, né? E quando está com saudade, achar alguma coisa que você gosta, que te lembra o Brasil, é super importante, né? Super, Uhum. né? A Raquel tá falando aí, o grupo de brasileiros que ajudam, né? É muito bom, é muito apaziguador ter um grupo assim que te fale desde a questão da comida, que você sinta falta, um serviço médico, uma orientação, assim, tem muita gente que vai de turismo, aí você fica sabendo, que tem um grupo de brasileiro que passou mal, ou que teve um bebê dentro do avião e que desceu no voo de emergência, quem pode ajudar? Então, assim, é quase um médico sem fronteira, mas assim, brasileiro sem fronteira do mutirão, da empatia, acho que da ajuda é muito importante, assim, de Legal esse acompanhar. brasileiro, eu gostei. Ai, conta pra gente também, então, assim, um pouco sobre a sua experiência de ter decidido começar a trabalhar e se jogar um pouco nisso também, de experimentar. E também um pouco do Aham. seu dia também, alguma história bacana, o que valeu a pena. Não, vamos por partes, é muita pergunta. Tem É. muito como. A Um pouco sobre. Fernanda, minha amiga, entrou. Fê, um beijo. Fernanda aguentou muitas lamuriações minhas, assim. Eu sou grata à Cris, entrou, deu uma passadinha, ela que foi 2 vezes também. Eu que me sentia meio constrangida de ter ido, né, voltado. Ela tá lá, mas ela quer voltar, né? Uma hora ela vai voltar, né? Assim. E quem tem também filho, né, que a gente chama Colombo brasileiro, é uma questão, né, assim, né, o Juan, meu filho de 5 anos, tem a dupla nacionalidade, assim, só fazer um Aham. adendo, porque, assim, ele foi com 2 anos e meio, né, e a primeira vez, e na segunda vez ele tinha 3 anos e meio. Então,
a língua que ele escolheu até então estava oscilando, que o pai falava espanhol e eu falava português. E ele ficava naquela coisa assim, para que lado eu vou? Até a fonoaudióloga eu levei ele. Aí a fonoaudióloga falou, ou vocês escolhem uma língua ou outra. Se você está no Brasil, né, tenta falar a língua daqui. E eu pensando, será que ele vai perder esse contato? Enfim. O Javier continuou falando espanhol e a gente voltou para lá. E o Juan adotou o espanhol nesse momento como a língua que ele escolheu. Então ele só fala espanhol. Agora que voltou, continua no espanhol agora com um pouco de português. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Né? Mas assim, é uma questão assim que mexe assim, com você, né? Porque eu era a única e sou a única que falo português, falava português com ele lá, né? Então na escola os professores ficavam olhando assim para mim e eu blá, 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 falando português e ele, mas ele entende? Eu falei, ele tem que entender. Né? Dele entende, tem que entender. Mas ele sempre entendeu, assim. Quando ele não entendia, eu fazia alguma tradução para ele entender, né? Eu falava espanhol para ele entender. Às vezes eu estava introduzindo uma palavra, sei lá, nova em português. Mas, assim, eu comecei lá, então, esse grupo de brasileiros me ajudou muito, porque começou, é isso, a gente, e aconteceu até comigo, assim, a gente acredita, assim, mesmo as pessoas que estão preparadas, né, para fazer um intercâmbio, tudo isso, a gente às vezes não foca muito na saúde mental, né? A gente às vezes não pesquisa muito o país, a gente, talvez pela ignorância, não saiba que existe a depressão sazonal, que é a questão do clima, né? Os países, né, mais nublados, digamos assim, né? Noruega, Dinamarca, posso dizer aí, as taxas de suicídio são muito altas, assim, e ninguém entende. Embora o Brasil seja um país tropical, as taxas são muito subnotificadas, né? Ninguém quer meio que... Aqui no Brasil existe uma ficha que é burocrática que os médicos têm preguiça de preencher, né? Porque é eles que têm que notificar. Se tivesse um serviço de epidemiologia, ok, mas nem todo mundo, né, o hospital tem esse olhar e a gente ainda está muito longe sobre as políticas públicas da saúde mental, da questão das drogas, que a Colômbia, né, quando se fala Colômbia, lá pura, a maconha, a cocaína, né, então assim, depois eu falo um pouquinho das políticas públicas como estão um pouco mais avançada que aqui em relação à questão das drogas. Mas o que acontece? Esse grupo, ele serve muito como suporte. Então, começaram a aparecer pessoas que foram para a Colômbia para estudar, foram porque o marido é expatriado, né? Que são situações, a pessoa trabalha aqui e a multinacional manda você melhorar o trabalho lá. Então, você é mandado para ir para o outro país. Então, você é um expatriado. Só que um expatriado sempre vai com uma situação financeira muito boa. Tem carro importado, tem dinheiro do apartamento, diferente das pessoas que vão para estudar, ou diferente das pessoas que são casadas com algum colombiano. Então, assim, cada demanda uma. Então, assim, é isso da questão da saúde mental, é que às vezes a gente não pensa nisso, assim, quando a gente vai para um país, assim, ou se eu tenho um trabalho subjetivo de falar, ou começa alguma coisa do incômodo aparecer, desde você não tolerar muita cultura, ou de você se sentir preso no seu próprio corpo, porque você não consegue se fazer expressar. Né, o idioma, às vezes você fica com um certo bloqueio, ou com uma vergonha, ou com uma resistência, né, e começa a apresentar alguns sintomas, desde depressão, tristeza, ansiedade, e começou a ter essas buscas no grupo. Na época tinha umas 3 psicólogas lá, e eu fui conhecendo elas, assim, indo para eventos que tem o IBRACO lá, que é um instituto de línguas, que fazia um evento e chamava algumas pessoas para estar, a gente se unindo, se conectando, se conhecendo, era muito bom. E algumas psicólogas começaram o marido ser transferido, ter que ir embora, e eu meio que fui, de alguma maneira, herdando isso de algumas psicólogas. Eu estou indo, então vou indicar para a Diana, e aí foi. A Érica Coelho me ajudou muito,
nesse processo, assim, de me explicar desde como eu tinha que fazer o reconhecimento da minha carteira para eu poder atender colombianos lá, diferente daqui a gente que tem anuidade para o resto da vida lá pagar uma única vez. E custou todo o processo para mim, porque cada vez o Ministério da Educação vai mudando e tem muitas fraudes lá, muitos médicos que saem de lá, estudam alguma coisa aqui, mas colocam que fizeram residência, especialização e tinha uma máfia lá dentro desse Ministério da Educação. Então, eles mudaram algumas coisas, ficou mais difícil e meu processo ainda está lá. E eu paguei R$ 5.000 para fazer a tradução juramentada, porque você tem que traduzir toda a sua ementa bibliográfica, assim como notas, né? Então, nesse processo, eu fiz isso para ter o meu título lá e eu comecei a atender. Eu arranjei um consultório, essa minha amiga psicóloga me ajudou. E eu fiquei muito amiga também da dona do consultório e eu comecei a atender terapia de casal, né? Casal colombiano e a brasileira. E eu estava me autorizando, porque o meu espanhol já estava melhor, a fazer a sessão em espanhol. Então, assim, eu tinha que falar com ela em espanhol, que era engraçado, né? Mas ela contava com raiva na sessão, falava alguma coisa em português. E ele às vezes entendia. E assim foi, italiano que falava português e ela brasileira e vim procurar também. E assim, muitos casos complexos, sabe, difíceis, porque quando a gente está aqui no nosso território, você se sente muito mais à vontade, assim, né? Tipo assim, tentativa de suicídio, né? Você já tem a sua rede, né? Então, assim, você já encaminha para o psiquiatra, você já sabe para quem referenciar tudo isso. A sorte é que eu fazia terapia lá e eu tinha contato com pessoas, né? Que eu podia encaminhar. Então, assim, eu não trabalhava sozinha. Eu posso dizer assim, porque assim, quando eu tinha dúvidas de alguma situação, porque assim, a gente está em outro país, então a gente tem que, apesar de ser a nossa cultura e estar atendendo brasileiro, a gente tem que, tipo, uma situação de briga de casal, ele está espancando a pessoa, chama a polícia, é o que a gente faz aqui, né? Denuncia Maria da Penha. Lá não existe lei Maria da Penha. Lá é um país machista, tão quanto o nosso, né? Então, assim, algumas coisas eu tinha que saber como funcionava a engrenagem, até para não, né, não ser omissa, negligente ou qualquer coisa assim. E aí eu estava me sentindo assim, poxa, que legal, meu trabalho tá valendo a pena, assim, tá tendo muita rotatividade, as pessoas estão buscando. E começou a história também de me chamarem para suporte emocional, pessoas que tinham crise de ansiedade, que não queriam deixar seus bichos, e de eu estar também fazendo avaliação para estar atendendo, né? Que é uma coisa que é garantida pelas aerolinhas, né? Sim, sim. É muito, muito bacana ver essa diferença, assim, da sua, das suas fases, né? Das suas fases lá na Colômbia, de, de poder se entregar mais, um outro momento que você ficou mais recolhida, de como isso foi diferente, né? E que você pôde aí, nesse segundo momento, construir até uma rede mesmo para trabalhar e poder conhecer mais os espaços. Você, Thaís, Thaís era. Então, assim, teve isso, assim, teve, mas assim, eu sou muito grata às pessoas que passaram na minha vida, né? Que estão para sempre, assim. Eu contei muito com apoio, assim, tem alguns pacientes, porque o que acontece, né? Nesse grupo, todo mundo às vezes faz evento, né? E eu pensava assim, gente, mas eu posso estar no evento com um paciente meu, mas assim, imagina eu estar com mais pacientes, assim, né? Né, você não vai lá para fazer uma palestra nem nada, você vai para fazer uma interação, um churrasco, não que eu não poderia estar, entendeu? Mas é engraçado como um vai conhecendo o outro, e a fala de uma médica foi minha colega, né? Que eu cheguei a trabalhar numa ONG de HIV lá, né? E puxei ela para trabalhar, e foi uma experiência muito, muito rica, porque assim, era de HIV, mas assim, atendia venezuelano, refugiado, tudo isso. E era uma ONG católica, né? E perguntava qual a sua religião. E eu, assim, falando com o coordenador, que era ateu,
Eu falei, eu falo, não falo. Porque, assim, na verdade, eu não tenho religião, mas eu tenho inclinação para o budismo, né? E ele falou, não, Diana, tranquilo, todo mundo sabe que eu sou ateu aqui. Eu falei, ah, ok. Ele é um politólogo, que ele é um fofo, me ajudou muito, 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 assim, para entender as políticas públicas do HIV e o sistema público de saúde da Colômbia, porque não existe SUS, não existe remédio gratuito. Lá são as EPS que você tem que comprovar o seu nível de salário e você vai pagar pela sua condição. E você é atendido na Cruz Vermelha, em hospitais bem aquém, ou numa universidade pública ou particular, né? Então, assim, foi muito rico esse trabalho de estar numa ONG como voluntária também. Então, assim, foi muito gratificante todo esse esforço. Mas então, o que eu quero dizer assim, que lá foi o lugar que assim, quando você fala com o paciente, ou você trata, né? E eu tratava muitos casos assim, você, óbvio que tem que separar o que é seu, o que é do paciente, tudo isso, mas assim, lá foi um lugar que eu mergulhei muito na minha vulnerabilidade, assim, e na minha resiliência. E a gente pensa assim, a vulnerabilidade como um rechaço, né? Rechaçar, né? Assim, como ignorar. Mas, assim, a vulnerabilidade é um lugar potente também, né? A gente não gosta de falar das nossas vulnerabilidades, nossos medos, né? Mas é um lugar que eu pude entender e construir, ser algo para me levantar, né? E pensar, eu tenho mais empatia de atender um paciente que me chega assim, porque eu também estou passando por algumas situações parecidas nesse processo de adaptação, que às vezes não é da ordem somente concreta do idioma, ou da falta do pão, ou da, sei lá, da cultura que não bate. Às vezes a coisa é muito mais inconsciente e a gente não sabe nomear muito bem, né? Então, assim, eu tive que me haver com isso, muita terapia, muito acolhimento do Rony, da Cris e da Thaís. E essa médica falou assim, a Diana é muito seletiva nas amizades. Aí eu falei assim, gente, eu adoro meus pacientes, eu seria facilmente amiga de todos eles, né? Mas assim, eu ficava numa posição também delicada, porque se eu não ia para alguns eventos, porque eles estavam lá, né? E eu não queria que as coisas ficassem confusas, né? E ao mesmo tempo, assim, eu e Thaís, a gente ia muito numa cervejaria ótima lá, BBC. Recomendo para quem vai para Colômbia. Não que a gente saía carregada, não, gente, mas assim, era uma jarra. A gente pedia aqui, ó, tô até com um copinho da BBC aqui, ó, Thaís. Homenagem. Tomando água, não é nada, não, né? É cerveja. Então, assim, era um lugar super terapêutico, assim, que eu falava lá das minhas, né, meus questionamentos, da Thaís, uma pessoa que eu espero que ela esteja aqui, também falando da experiência dela, morou no Japão, né? Imagina, uma cultura radical. Eu não tenho estrutura, Thaís. Morou no Japão e depois foi morar na Colômbia. Colômbia é mais tranquilinho, mas Japão ela amou. Fui eu, né, para ela. E casou com um japonês lá. Foi buscar um japonês lá colombiano, né? Porque tem de tudo. Então, assim, e outro lugar que me ajudou bastante, que eu não posso ser mal agradecida, assim, não sou Hare Krishna, gente, mas assim, eu mergulhei e eu acho que simbolicamente, como eu tenho essa coisa de conexão com a Índia, eu sempre falo, eu vou para a Índia, eu vou para a Índia. Débora vai para a Índia, agora que ela já está com o inglês afiado, a gente não, né, não passar alguns perrengues. Existe uma casa amarela lá, bem simbólica, construída da forma que é a arquitetura da Índia, né? E eu conheci eles no ônibus, assim, chamando para uma aula grátis, né? E eu chamei o Rony, que foi a primeira vez que eu conheci. O Rony morava no apartamento da minha cunhada. E eu ficava pedindo o telefone para ela, e eles são muito formais, os colombianos, assim, falando, não, mas eu tenho que ligar para ele para pedir permissão. Eu falei, não tem isso, com o brasileiro não é assim. Pode me dar o telefone dele. Eu, tipo assim, me dá o telefone dele. Porque eu já sabia da existência dele desde a primeira vez. Eu aguentei um ano
esperei esse menino um ano para falar com ele. E eu falei, ele tem que ser meu amigo, ele tem que gostar de mim, porque agora eu vou mergulhar nisso, não somente ficar com brasileiros. Eu fiz meu campo de imersão. Então, eu fui parar lá com o Hare Krishna, eles muito respeituosos, assim, nada de fanatismo, assim, de falar da cultura deles, da doutrina deles. Eu fui fazer cursos de medicina ayurvédica, uma coisa que eu acredito muito, que está aí há mais de 5.000 anos, que é a ciência da vida, que utiliza a meditação, os mantras, a alimentação, a fitoterapia, a oleação no corpo. É uma história muito bonita, assim, os Vedas, né? Se você puder, quem tiver interesse de ler, né? Então foi nisso que eu mergulhei, eu acho que para suportar tá em outra cultura, se haver com os dilemas dos pacientes, na minha própria terapia, que era em espanhol, né, que não é qualquer coisa, os pacientes me procuravam para eu falar na minha própria língua, só que a pessoa que eu fazia análise há mais de 10 anos nunca rolou uma conexão dela se autorizar de estar no campo online. Então, assim, eu falei, isso é dela, né? Eu não posso insistir. Então, vou fazer em espanhol. E foi em espanhol que eu fui, né, fazendo a terapia. E fui fazendo a meditação, fui fazendo yoga. E as coisas foram tomando um certo contorno para mim, né? A gente tem que, às vezes, buscar mesmo essa ajuda aí para suportar, porque eu acho que a gente acaba se deparando com coisas que a gente nunca viu, assim, essas experiências, estando em outro lugar, encontrando algumas sombras que nunca tinham aparecido, né? E aí você lidar com isso. E assim, você pediu para eu falar de algumas histórias, assim, as pessoas dos bastidores sabem das histórias mais, assim, delicadas, né? Mas assim, eu pegava muito Uber. Não tem como falar disso, Théo. Eu pegava muito. História de trabalho também, alguma história bacana que você tenha vivido. O que que acontece, assim, né? Eu posso não dar nome dessas situações, mas assim, se um paciente que a internet está aí vai se falar, esse é o meu caso, essa é a minha situação, isso é muito delicado, mas o que eu posso falar, assim, eu tive várias experiências da ordem da catástrofe, do trágico cômico com os Uberes, né? Porque lá não é legalizado e a gente tem que sentar na frente. Então a gente até finge uma certa intimidade, assim, porque, né, já senta na frente porque já tem que disfarçar, né? E é muito econômico lá, mas se você ficar viciado assim, botar na ponta do lápis, você tem que rever. Porque existe o BRT lá, o Transmilênio. Então, assim, todos estatisticamente que estão aí, levantem a mão, foram assaltados pelo Transmilênio. Meus pacientes também. Eu falei, eu vou criar demanda psíquica para mim, já tenho as minhas? Não, eu prefiro pagar o Uber e não se haver com esse desconforto. Tem uma substância lá muito famosa, escapolamina, que eles usam um pó branco e às vezes até taxistas usam isso, assim, taxista da rua para roubar você, você fica tonta. Então usam muito isso em ônibus. Meu amigo teve o iPad roubado, o iPad dele, e ele ficou gritando em português, que na hora do nervoso vem um português, não vai vir um espanhol elaborado para você pedir socorro. Todos foram roubados, assim, e eu falei, eu não vou pagar para ver essa história, assim. E eu me sinto orgulhosa que eu não fui roubada na Colômbia. Isso é até triste falar isso, né? Mas eu falei, pô, meu país que né, campeão dessas coisas, ir para a Colômbia, né, que são aprendizes, aqui o pessoal está mais sofisticado que eles. Mas lá eles não matam no nível que a gente, né, passa uns sufocos aqui. Mas assim, o pessoal do Uber, muito assim, os colombianos em geral, assim, eles são cordiais, simpáticos, mas eles são muito fofoqueiros, assim, de querer saber da nossa vida, né? Por que que a gente está lá? O que que aconteceu? Por que o país dele? E assim, eu sou casada com um colombiano, e às vezes quando estava de bom humor, né? Eu falava, mas eu fui vendo que toda vez que eu falava tinha consequência. Então eu fui acabando ficando mais calada, assim. Porque na primeira vez que eu fui atender um casal, que inclusive a secretária estava já nervosa, que eles estavam gritando muito,
estavam brigando e ela, ai, socorro, eu não sei me haver com essa situação, e ligando para a dona e a dona ligando para mim, e eu dava o telefone para a motorista do Uber, ela atendia e disfarçava. Então o que aconteceu foi que ficamos 1 hora para ela achar o consultório, ela não achava, começou a me culpar dizendo que eu botei a direção errada, o endereço errado, e ela acabou batendo num carro. Nisso eu pensei, ela bateu no carro e ela falou, espera só um momento que eu vou, estaciona ali que eu vou falar com você, né? Aí o que que acontece? Ela chegou, fingiu que parou e arrancou. Então, assim, ela deixou na mão, fez a batida e não se viu com isso, assim, ela fugiu da cena mesmo. E eu falei, mas você não falou que ia parar, você acabou com o carro dele. E ela começou a ter um ataque histérico de choro e falar, olha, é a primeira vez que eu sou motorista do Uber, você não sabe a minha situação, esse carro saiu da concessionária e você não está me ajudando, que você sabe a direção. E eu paguei para ela, eu falei, olha só, tem um casal lá que está precisando de ajuda, já estou 1 hora em atraso com eles, eu sou super pontual, eu saí com uma certa antecedência, e você é um irresponsável, ainda mais eu que sou estrangeira aqui, que não sei andar aqui. Quando a pessoa se propõe a fazer uma coisa, você começa a treinar aqui, que é o mínimo que você deveria fazer. E eu vi um lugar mais ou menos parecido, desci, a corrida tinha dado, tipo, era R$ 10, a corrida deu R$ 50. E ela queria que eu desse os R$ 50. Eu falei, não, vou te dar 10, ainda vou te denunciar lá pro Uber, que não sei o que, para você nunca mais ser motorista, porque você é um irresponsável. E cheguei lá, ainda tinha essa situação do casal quase saindo, né, na luta, né? Ainda tive que apaziguar isso. Foi uma história que eu lembro, teve outro que entrou numa certa intimidade, que, né, sempre queriam consulta, assim, era só falar que eu era psicóloga. Então, na infância, um menino me chamava muito para jogar futebol, e aí aconteceu uma coisa entre nós dois, mas hoje eu sou casado, e a minha primeira vez foi com ele. O que que você acha? Você acha que eu sou gay? Aí eu, então, mas você segue pensando nele, né? Isso, né? O que que você acha disso? E assim, e ele, não, é porque eu me sinto mal de não ter sido com a mulher. Eu falei, então você busque, né, uma ajuda, um psicólogo. Você pode deixar seu telefone? E eu, né, ficava numa situação assim, dou ou não dou, o que que vai rolar, né? Uhum. Coisas assim, das pessoas pegarem, você é psicóloga, então estou passando por essa situação, assim, o que que você me orienta? Eu era um grande empresário, descobri que eu fui corno, fui chifrado, perdi um pulmão, minha ex-mulher teve que assinar, eu estava no CTI, e hoje eu sou motorista de Uber e tenho a saúde debilitada. Você acha que eu devo fazer terapia para falar dessas questões? E eram coisas assim, tipo, jogava para mim. E eu ficava assim, caramba, assim, como esse significante psicóloga autoriza as pessoas a acharem que você é uma escuta livre e acessível, né? Não que você não possa acolher, né? Mas assim, era um lugar que as pessoas não tinham um véu assim de tipo assim, caramba, ela tá pagando o meu serviço, mas eu vou aproveitar e tirar uma casquinha do saber dela, né? Ou de alguma orientação que ela possa me dar, porque ela sabe do que eu preciso, né? Esse lugar de Essa suposto saber, né? frente complicada, né? Mas Aham. eu queria ouvir de você também uma história legal que você falou sobre o trabalho que você fez nessa ONG com, eu acho que foi uma família que estava, não sei se foram deportados ou iam ser deportados, alguma história dessa que também bem bacana. Acho que o pessoal ia gostar também de saber. Não sei se você está lembrando. Não, lógico que eu lembro, porque essa história mexeu tanto comigo, assim, e a forma que foi, porque assim, a ONG, eu meio que fui 5 minutos. Eu fui dispensada dessa ONG porque o
politólogo foi fazer um projeto no Chile e assumiu um psicólogo que falou assim: não precisamos do seu serviço porque não tem muita demanda. Poxa, não parava de chegar venezuelano e questões assim. Então chegou um casal de africanos que falam francês e português e eles tinham pago os coiotes, que são as pessoas que fazem, levam eles para o outro lado do rio, Guatemala, alguma coisa assim, para chegar a ajudar a fazer a passagem das fronteiras para ir para os Estados Unidos de forma ilegal, né? E o que aconteceu é que a barca dessa tripulação afundou e ela estava grávida e tinha 3 filhos. E o que estava na barriga, mas duas crianças morreram e só sobrou uma criança, né? E eles pediram ajuda porque não entendiam o que ela falava. Então, eu voltei a ser chamada por essa ONG para fazer uma intervenção. E foi uma situação muito dramática, porque a mulher estava super deprimida e eu pensando assim, o que eu vou poder fazer de diferencial para ajudar ela se a polícia da Colômbia falou, me dá os nomes, me dá tudo isso que eu vou arrumar sua vida, vou dar dinheiro todo mês e vocês vão ter uma qualidade de vida aqui. E isso foi tudo uma mentira, foi uma forma de conseguir os contatos e ela ficou visada, podendo ser assassinada a qualquer momento, e na ONG era uma proteção. Minha intervenção foi acolher ela e pensar com a médica, que foi uma fofa comigo, comprou a minha ideia, e eu falei bem assim, gente, o que eu posso nesse momento oferecer para eles, além do meu acolhimento, é que eles sigam o desejo deles. Se eles querem ir para os Estados Unidos e eles entendem que a colônia de africanos são unidos e vão ajudar, ou vão ficar um tempo no México, no Panamá, né, nos lugares que vão chegando até os Estados Unidos, eu vou possibilitar isso. Aqui na ONG é comida, é acordar, levantar e ela deprimindo cada vez mais. O que eu fiz? Eu acionei a rede de brasileiros e falei, gente, tirei uma foto dela e ela estava muito triste, eu pedi para ela sorrir. Tirei uma foto dela sorrindo com o marido e com a criança, o único sobrevivente das crianças, e contei a história no grupo. Olha, várias pessoas no privado, algumas, inclusive paciente meu falando que, né, questionando a minha ética, questionando como que eu estava pedindo dinheiro para ajudar refugiados a fugirem da Colômbia, né? Eu falei, sim, eles têm um desejo, têm um sonho, crianças morreram para isso, eles querem enterrar o corpo das crianças que foram enterradas em covas e eu vou fazer isso, é o preço que eu estou bancando. E muitas pessoas falando, Diana, quanto que você precisa? Quanto que você quer? Então, no total, muita gente do Brasil que estava no grupo, que estava para chegar na Colômbia, muita gente me apoiou, muita gente falou, poxa, força, porque assim, você faz uma decisão dessa, eu não tinha comentado com eles que eu ia pedir esse dinheiro para eles irem embora. Eu estava atravessada com a questão e pensando o que eu posso, de alguma maneira, minimizar e fazer com que eles não paralisem na vida e deem vida para essa criança aqui. E foi isso que aconteceu. A gente arrecadou R$ 1.500 e eu dei o dinheiro para o marido, falando assim, a gente conseguiu um valor que a gente espera que vocês consigam chegar até certo lugar, e eles tinham que usar veneno de cobra, óleo de não sei o que, para passar nos matos. Eu penso assim, mas tem uma criança, será que eu não estou sendo inconsequente? Eu não vou ficar julgando, mas é o desejo deles. Enfim, demos o dinheiro e ele na mesma hora deu o dinheiro para a Fina, e eu peguei, Fina, me dá o dinheiro. Então, assim, eu dei o dinheiro para ela, a gente se abraçou, eu chorei. E ela falou, por que você está chorando? Eu falei, porque eu estou feliz, porque você vai seguir seu sonho. Assim, eu estou emocionada. E até hoje a gente se fala. Ela ainda não atravessou os Estados Unidos, ela está no México. E a gente tem contato e está tudo bem com eles. Então, assim, eles foram até lá e fizeram tudo o que eles queriam na medida do possível. O marido está trabalhando e ele tem o salvo-conduto, que é o que dá a possibilidade de você ir para outros países. Aí a gente volta, então, só para você poder terminar, tá bom, pessoal? Quem tá aí? Não, então aí o que aconteceu foi isso, assim, o dinheiro arrecadado foi dado e eu levei eles para a rodoviária, conheci a rodoviária de lá, nunca tinha ido, e a gente deu o abraço mais lindo e eterno do mundo, assim, porque a gente fez um pacto, assim, eu acho que de
não sei, assim, um pacto, acho que de vida, sabe? Assim, no sentido, eu quero saber onde que vocês estão indo e ela falou, eu quero saber também como que você está aqui ou lá no Brasil, entendeu? E eles sempre foram muito gratos e eu grata a oportunidade de ter participado disso também, que foi um desafio. Eu fiquei na dúvida se eu não ia abrir o choro, assim, porque quando envolve crianças, assim, é muito difícil, assim, morte, né, luto, tudo isso. Não que eu não tenha passado, infelizmente, no percurso da minha vida, assim, eu perdi alguns pacientes, inclusive de consultório, de ir para enterro de médico meu, de paciente, é muito triste. Mas quando parece ser inaceitável assim, a questão do luto infantil, assim, né? Meio um tabu, né? E da forma que foi, eles não tinham colete de salva-vidas, nem nada disso, assim, as pessoas estavam lá para ganhar dinheiro, tudo isso. A gente vê o quão radical é a ambição das pessoas de se aproveitarem da vulnerabilidade dos refugiados. Uhum. Então, assim, essa coisa humanitária me chama muito, não sei, eu acho que é um devir, sabe? Via muitos venezuelanos na rua, muitos se prostituindo, muitos não têm camisinha, assim, para dar sempre, uma camisinha lá custa R$ 15, sabe? Então, eles chegam na situação de miserabilidade, muitos morrem no caminho. Então, assim, e eles são ignorados pelos colombianos, porque eles são tidos como mão de obra barata. Assim como muitos bolivianos chegam para São Paulo para tráfico de pessoas, né, de estarem na máquina para fazer roupas, né? Assim acontece lá, né? Muitas pessoas contratam o venezuelano pela metade do preço ou menos e eles se submetem para não morrer de fome. Isso é desumano, isso é cruel, isso eu não tenho nem palavras para dizer. E foi essa situação que diariamente a gente via, né? Pessoas se contaminando com HIV porque não tinha camisinha e pessoas refugiadas de outros países, não era somente a temática do HIV, né? Crianças que tinham HIV pelos pais que já tinham morrido e estavam lá no orfanato, né? Porque nessa ONG são 3 residências, né? Que a gente pode chamar até terapêuticas, né? Uhum. E o ambulatório de infecto que o médico tinha 400 pacientes. Então, assim, imagina. E o Isso, número está voltando a crescer, né, de HIV. infelizmente. É. É. Mas assim, amiga, disso tudo que você viveu, disso tudo, o que que você acha que ficou para você assim mais, assim, o que que mudou para você nessa história toda de estar vivendo fora? Eu acho que eu sou muito mais sensível à temática, assim, atender e entender, assim, alguém que está fora da sua pátria. Tem pessoas que são muito desapegadas, tem pessoas que se adaptam rapidamente a uma cultura, um idioma, uma comida, qualquer coisa. Mas, assim, são coisas tão particulares e pessoais, assim, desde o clima, porque Bogotá está a 2.400 metros de altitude, então é difícil respirar lá. Lá é poluído, apesar de ser uma cidade bonita, de montanhas, é um vale, você está dentro, né? Mas assim, existe um, eu ia falar tráfico, tráfego muito grande, assim, as pessoas buzinam o tempo todo, assim, não tem hora para ter um engarrafamento, e isso incomoda muito, entendeu? Então, assim, o que ficou para mim, assim, a gente tem que tirar sempre, eu acho que as coisas boas e ruins, a parte positiva e negativa, assim, né? Que eles são pessoas muito amáveis, solidárias, até determinado ponto, assim, não é como o brasileiro que conhece alguém, vem para minha casa, vamos tomar um café, comer um pedaço de bolo, vamos conversar, vamos se conhecer melhor, como rolava isso no grupo, né? Eles são mais contidos de não receberem pessoas na casa, assim, a experiência que eu vi, assim. Mas eu fiz poucos e bons amigos colombianos, sim, que tiveram aqui no Brasil. E eu pude mostrar para eles que eu não me chamo Diana, e sim Diana,
Eu forcei dois a falarem assim. E me chamam até hoje. E de conhecer assim, caramba, seu país é belo mesmo, assim. Eu entendo quando você falava que sentia falta do sol ou da brisa do mar, quando você está acostumado a viver, né, numa zona, digamos, próxima ao mar. Bogotá é uma capital, né? Então, assim, é bem diferente das cidades que estão ao redor, né? E lá tem um dos lugares mais lindos do mundo, né? Que eu infelizmente não conheci, que é São Andrés, Providência, que são islas, não? Islas, não? Ilhas do Caribe. Mas você teve a oportunidade de conhecer comigo Cartagena das Índias, né? Que eu te raptei e a gente. Sua primeira saída do país foi lá comigo, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa que a gente teve em 36 horas em Cartagena. É verdade. Ó, o Rony Inês, depois escreveu aí. Ela não sabe falar português, não, Rony. Pois é, Rony, me fala. O Rony agora é professor Pasquale e agora é tradutor, daqui a pouco juramentado aí do espanhol e português, né? Ai, amiga, obrigada. Quero te agradecer. Eu e Diana, cara, a gente vai se acompanhando aí pela vida, seja onde Com a gente. certeza. Onde você for, quero ser seu pai. Nossa música. Quem sabe Dublin, Limerick. Limerick. Que é. E a gente vai se acompanhando, vai, não perde a conexão aí, tá sempre trocando as nossas angústias, as nossas alegrias. E eu lembro que eu para demandar a Débora não me perturbava muito, não, mas assim, eu, além de atacar Rony e Thaís, que estavam no mesmo país comigo, vivendo na pele, mas eles já estavam 4 anos, já tinham criado uma casca, né? Uma couraça forte e resiliente. Eu estava lá sem saber muito bem, né, o que estava me esperando, as surpresas da vida, né? Mas assim, eu lembro que tinha um fuso horário muito de 6 horas para acionar a Débora. Então, assim, quando eu ia falar com a Débora já estava migrando para o sono, né? Então, delicado isso do fuso horário. Eu quero deixar isso registrado aqui, uma ressalva, tá? Porque para te demandar não era também, eu tinha que esperar diluir a crise para chegar o fluxo de um rio leve, né? Mas quem segurava a barragem era a Rony. Thaís sumiu um pouco, quero deixar registrado aqui. Depois aparecia me chamando para a BBC. Era lá que ela queria que eu elaborasse as dores e delícias de ser o que é, né? E de estar em outro país. Eu botei Rony também nos últimos momentos para beber também, porque ele estava ficando muito intelectual, filósofo intelectual, né? Então, assim, eu queria ouvir o samba dele. Ele sempre ficava debochando do meu sotaque, né? A forma que a gente fala, que ele é paulista, né? E a Thaís também. Então, eles meio que se sentem uma raça ariana, né? Diferente dos cariocas, né? Que é tipo, tudo. Ele só manda vídeo pra mim. Só trash, assim, de comunidade, de coisa assim. Aí depois que ele conheceu Niterói, falou que aqui parece Miami. Eu não sei de onde que ele tirou isso. Mas, Só foi Caraí, gente. Só. Não foi mais lugar nenhum. eu levei ele lá para Santa Teresa. A gente saiu para a noite, depois para um japonês, para um rodízio aqui. Então ele gostou muito daqui. Ó, tá Bem, falando que eu tô fazendo falta lá. Thaís está lá em Maceió. Daqui a pouco eu vou trazer o Rony para cá. Vou fazer alguma coisa. E a Fernanda também me ajudou muito. A Fernanda entrou agora, assim. A Fernanda conheceu o Rony através de mim. A gente foi vender as roupas dela, porque a menina foi para Londres. Ela pode estar na live também aqui com você. Tem muita experiência. Morou na Índia, saía desprendida até a alma. Conheci ela num evento de meditação. E aí a gente vai catando as amizades. ai, muito bom, né? E a gente vai fazendo as conexões que tem a ver com a gente, né? Também. Tem
E é a coisa que o Jung fala, né? Do inconsciente coletivo, da sincronicidade. As pessoas que eu fui me aproximar, imagina, eu só tive 1 ano, se eu fiquei 2 anos, por que que eu fui conhecer no restinho o Rony, que eu já conheci há 1 ano, tive que esperar mais 1 ano para esse menino, porque minha cunhada, difícil dar o telefone dele, né? Eu não entendo. 1 ano depois a Thaís e Fernanda, o restinho do restinho, assim, mas assim, é uma amizade que eu tenho pra vida, assim. Ela tá em Curitiba, o Rony tá na Colômbia e Thaís tá em Maceió. E são brasileiros que estão aí pelo mundo, né? Porque uma foi pro Japão, né? A Fernanda morou na Índia, morou em Londres, eu acompanhei Londres. Índia já sabia por ela. E ela também tem muito a agregar. E o Rony está aí em Bogotá, resiliente nas questões dele. Firme e forte. Guerreiro. Todos É. são. Admiro bastante esses três. Hashtag brasileiros no exterior. Todo mundo Brasileiros pelo mundo, brasileiros sem fronteira. gostei dessa E aí. fronteiriços também. Porque tem. Essa hashtag, hein? Sim. Pegar a sua ideia. Né? Aham. Vamos lá. Amei! Obrigada, amiga. Que assim, as pessoas. Agora, quem está aqui que eu estou vendo é os de casa, assim, né? Que me conhecem, que me acolheram, né? Que me ajudaram na resiliência. Mas assim, as pessoas que entraram também, né? Eu acho que a experiência que eu pude pontuar, assim, né? Foi radical para mim, para algumas pessoas nem tanto, isso é muito particular de cada um e da forma que cada um está inserido no contexto, né? Seja pela via do trabalho, do desemprego, da autonomia, de tudo, né? Mas foi uma experiência que, assim, eu espero me empoderar mais dela para que ela possa, né, me ajudar mais, assim, com a questão do atendimento online, de estar atendendo pessoas pelo mundo também e tendo um trabalho mais, assim, sofisticado, assim, com quem está tão longe, né, das nossas Uhum, terras, concretamente, né. uhum. É, Cris, um beijo! Cris me acolheu também muito. A Cris foi aqui 2 vezes, foi e voltou também. Então, assim, eu tô falho com ela. Falho. mesma sintonia aí. Bem, a Diana, o Instagram dela é psicologia.veredas essa live vai ficar gravada aqui e quem quiser assistir depois, que pegou um pedacinho, que não viu tudo, também pode assistir. A gente atende online também, pessoas no exterior, brasileiros no exterior, né? Eu Uhum. tenho um de transmissão, canal de transmissão no Telegram, para quem tiver interesse sobre conteúdos, né, conteúdos respectivos a esse assunto, essa temática, né, Brasil no exterior, vida no exterior, enfim, todas as dificuldades e benesses também dessa experiência, tá bom? Quem tiver interesse tem o link lá na minha bio aqui do Instagram, tá bom? Eu acho que a gente pode encerrar, né? Porque a gente fez mais do que 1 hora. Pois é. A gente é pouco nesse Instagram, gente. Foi muito bom. Obrigada, amiga. Estamos aí. Aqui, lá, É. conectados. É. Obrigada, Rony, adorei. Que bom que você ficou aqui com a gente todo o tempo. Pois é. E ele falou que estava faltando luz lá, né? Então, Indo e voltando. Então ele tá persistente aí, né? Obrigadão. Obrigada a todo mundo, então. Então tá bom, vamos encerrar, né? Obrigada. obrigada a todos que estiveram aí, escutaram, riram, lembraram de situações, acolheram, abraços eternos, gratidão, gratidão a você, amiga, parceira, e a gente vai estar sempre junta. Cris, que sempre também, de alguma maneira ou de outra, com muito trabalho, teve comigo. Cris é de Relações Internacionais, então ela tem uma sacada assim de. Ela é empreendedora de chocolate, né?
ela tem uma sacada assim de direcionar, não, se tem isso, entra no grupo, faz isso, orienta. Sempre falava, tem a Di, que é psicóloga, no grupo de mães, ela tem um grupo somente que é quem tem bebê colombo brasileiros. E isso é tão apaziguador para muitas mães que estão lá tendo baby blues, uma depressão pós-parto, né? Ela sempre está de alguma maneira cuidando. Toma conta do dilúvio aí, gente, que na Colômbia tá um dilúvio, mas aqui no Rio de Janeiro também tá, né, Débora? A gente tá ficando com um clima parecido com o da Colômbia, tá meio estranho aqui também. Esses aqui últimos estão chovendo direto mesmo. Mas tá bom, gente. Beijo, beijo pra todo mundo. Tchau, Tchau, gente. Tchau, pessoas da Colômbia que eu amo tanto. Se cuidem, a gente sempre vai estar conectados. Semana que vem a gente está aqui de novo. Na live a gente vai ter uma economista falando sobre, enfim, questões de planejamento para viagem, essas coisas todas, né? Eu vou dar aí o card em breve, tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Tchau.